Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Alex Cripto. Tal como prometido, hoje vamos falar sobre altcoins. Temos aqui algumas que foram as mais votadas pela comunidade no YouTube, portanto são essas que vão ser contempladas. Lembrando sempre que a análise de altcoins está dependente, obviamente, dos humores da Bitcoin. Por muito bullish que um setup esteja, ou por muito bearish que um setup esteja, se a Bitcoin resolver cair ou subir, vai afetar diretamente a altcoin. É muito raro isso não acontecer, portanto lembrem sempre disso e não fiquem apenas a olhar para essa altcoin como se fosse a única no mercado, mas sim olhem sempre para a mamão ou papá, chamem-lhe o que quiserem, que a Bitcoin ainda é líder deste mercado e ela é que lidera todo o espaço cripto e para onde é que ele está a ir. Antes de avançarmos, além de termos umas notícias porreirinhas que convém também vocês estarem a par, de falar do nosso patrocinador. Portanto, a Coinex patrocina este episódio. É uma plataforma onde podes fazer spot trading, podes fazer futuros, podes ter acesso aos drops, podes também antecipar e entrar em projetos que eles utilizam via Launchpad. Portanto, tens tudo aquilo que é mais importante. Está aqui também na Coinex. Tens o link no final da descrição deste vídeo, se assim quiseres aderir à Coinex. Vamos então falar sobre as notícias. Temos que obviamente falar sobre aquilo que está a acontecer em Portugal. Hoje foram dado a conhecer pelo Instituto Nacional de Estatística os dados de inflação. Portanto, temos a inflação a 8,7%. É muito alta, é a mais elevada desde 1992, e a inflação dos produtos energéticos está ao nível de agosto de 1984. Portanto, estamos a falar de 30 anos ou mais de 30 anos em que nós temos inflação a um nível elevadíssimo, com consequências a breve prazo para as famílias, para as empresas e principalmente para as famílias e empresas que têm dívidas ao banco. Portanto, não vai ser nada fácil, porque nós vamos assistir a esta subida de taxas de juros que, além de tudo estar mais caro, as despesas mensais vão também agravar, e por causa disso é que muita gente fala numa recessão, e por causa disso é que muita gente fala em tempos muito difíceis, uma aceleração também do desemprego. Portanto, é um efeito bola de neve que deve estar sempre bem presente. Independentemente daquilo que está acontecendo nos mercados, a vida real, digamos assim, está a sofrer e vai sofrer nos próximos tempos. Também não posso deixar de assinalar algo que já não acontecia há 20 anos, que é o euro neste momento vale tanto como o dólar. Portanto, temos uma paridade 1 para 1. Reparem, ele chegou aos 0, não, aqui não caiu abaixo de 1, mas acho que houve um sítio qualquer que eu vi que ele caiu a 0,99 aqui no gráfico. Mas nós, quando tivemos esta queda, a última vez que tivemos esta queda foi em 1999, e depois o dólar ficou a valer mais do que o euro durante 2 anos. Reparem, durante 2 anos ainda foi uma diferença significativa, e depois houve uma recuperação do euro e ficou mesmo a valer uma diferença de 1,5 para o dólar. Portanto é uma diferença bastante grande. Agora estamos neste momento de descida, vamos ver se ele vai aguentar. Não deixa de ser um valor psicológico, não deixa de ser um momento histórico, fica aqui a devida referência. Outro aspecto também importante relacionado com o mercado tradicional e com a Bitcoin, este comparativo entre as taxas de juro americanas a 10 anos e a Bitcoin é muito curioso. Reparem bem que está inversamente, é proporcional, mas de uma forma inversa. Então é assim, quando nós temos as taxas de juro, ou quando tivemos as taxas de juro em mínimos, negativas, reparem aqui a 10 anos, o que aconteceu é que nós tivemos o pico da Bitcoin em novembro, cerca de 69 mil dólares. E agora o que está a acontecer é que estas taxas de juros estão a subir a 10 anos de uma forma muito agressiva, como vocês estão a ver aqui esta linha cor laranja, e o preço da Bitcoin está claramente a descer. Esta notícia diz que há a possibilidade, tendo em conta que nós estamos num movimento bullish das taxas de juros, em que a Bitcoin pode cair abaixo dos 17.600, que isso não deve ser descartado, apesar de existem inúmeros sinais de fundo na blockchain para a Bitcoin a apontar exatamente nesse sentido. Portanto, há aqui sentimento, ou melhor, situações contrárias. Por um lado, montes e montes e montes de indicadores, aqueles que são mais conhecidos apontam para um fundo, mas por outro lado temos o mercado tradicional a mostrar que as coisas podem não ser bem assim e que a Bitcoin pode cair efetivamente a valores mais baixos.
Provedor de liquidez, a Uniswap foi hackeada em 43 milhões de reais, ou cerca de 8 milhões de dólares. A boa notícia, se é que há uma boa notícia neste caso, é que não foi através da própria plataforma. O título aqui é um bocadinho enganador. Foi através de um ataque de phishing, ou seja, as pessoas foram induzidas em erro e a haver um airdrop, então carregaram no link e a partir daí ficaram sem os seus tokens. É muito curioso, aqui a notícia, o CZ alertou, o CZ pertence à Binance, alertou a comunidade sobre o ataque à Uniswap. Ele pediu mesmo para a Uniswap ser avisada, até que depois percebeu, a Uniswap respondeu e disse que não foi um problema da plataforma, mas sim um ataque de phishing, e então o CZ corrigiu. Mas não deixa de ser curioso esta solidariedade aqui que o CZ teve, pelo menos este alerta que ele teve para com a sua parceira, digamos assim, ou colega de plataforma de trading. Mineradores do Texas desligam equipamentos enquanto a onda de calor atinge o estado. Portanto, isto pode ser algo que nos próximos anos precisa de ser tido em consideração, pelo menos na minha opinião. Onde é que se coloca as máquinas a minerar? Porque reparem, sempre que as máquinas estão desligadas não estão a faturar e causa obviamente prejuízos. Portanto, o Texas é uma zona quente, como nós sabemos, e então na passada sexta-feira foi atingido um recorde histórico do consumo de energia no Texas, com cerca de 78,2 megawatts que foram consumidos. Então os mineradores cumpriram a sua promessa, que disseram que iam suspender as suas máquinas enquanto esta onda de calor continuasse. Por causa é que eu acho que é muito importante escolhermos onde elas estão, e não é por acaso que as minhas estão no Canadá, que acho que é um bocadinho mais fresquinho que o Texas. Aqui um pequenino à parte. Kevin O'Leary diz que a queda pode limpar o mercado e que continua a comprar criptomoedas. Portanto, nós estamos a falar do convertido do ano. Portanto, foi a pessoa que era completamente contra as criptomoedas, era completamente contra a Bitcoin, que desancava de cima a baixo em cripto, e neste momento é exatamente o oposto. É uma pessoa que apoia e que incentiva e divulga, faz um papel de divulgação muito importante para todo o mundo cripto, e obviamente aí temos que dar o nosso agradecimento. Então ele considera que o mercado pode continuar a cair, que ele acredita, a ideia dele é que é preciso uma capitulação, apesar de estarmos em momento de capitulação. Ele acredita que só após a queda de um grande do mercado, e ele diz que a Voyager não é esse grande mercado, que é muito pequenina, e a Voyager caiu devido à ligação à Three Arrows Capital. Ele acredita que só quando tivermos um grande player a ir a zero é que esse fundo do mercado chegou. Portanto, ele continua a dizer que os criptoativos é o futuro, é algo que ele tem uma paixão muito grande e acredita muitíssimo, e apesar de estarmos numa situação de possível futura queda, não é por causa disso que ele não está a aumentar a sua exposição aos criptoativos, mas não em leverage. Muito importante que ele também refere exatamente isso. Ele diz, e passo a citar: eu amo um evento bem grande pânico, desculpem lá, isto é uma tradução aqui do Google, capitulação, volume gigantesco, pânico total nas ruas, é sempre uma grande oportunidade de compra, e eu concordo inteiramente com ele. É o que eu digo, DCA nesta fase acho que é a estratégia mais correta, na minha opinião, apenas a minha opinião, a respeito de todas as outras, mas é aquilo que eu estou a fazer sinceramente. Vamos então falar sobre os nossos gráficos. Eu não posso deixar de falar obviamente da Bitcoin, ver como é que as coisas estão. E há aqui uma ideia, eu falei que nós podíamos estar num bounce, mas agora já começo a ter dúvidas, porque vejo ela com sinais de fraqueza. Continuamos numa bear flag, é inevitável, ok? E já vamos falar também um bocadinho sobre isso. Mas podemos de facto estar numa zona de fundo. Eu acho que vai depender muito das notícias também de quarta-feira. Mas se vocês repararem, por exemplo, aqui, eu já partilhei isto no meu Twitter. Quem não sabe, também tem o link no final da descrição do episódio. Aquilo que nós podemos ver aqui, por exemplo, numa perspectiva semanal, é que ao nível da volatilidade nós estamos a chegar a uma zona muito próxima de máximo, ok? Não quer dizer que vamos sempre a valores vermelhos, digamos assim. Reparem, no passado nem sempre aconteceu isso, e podemos ter alguma acalmia ao nível da volatilidade da Bitcoin. Aliás, estas riscas que aqui vocês estão a ver, horizontais, é para assinalar aquilo que está a passar nos 3 dias ao nível de volatilidade. Sempre que nós tivemos um cross com estas linhas aqui amarelas, digamos assim, laranjas, com a linha branca, com a linha móvel, aquilo que aconteceu é que o preço acalmou. Reparem, foi assim em dezembro. Reparem, eu estou aqui a assinalar com o rato.
e vocês podem ver claramente que nós tivemos sempre períodos de lateralização logo após esse cross, e depois sim, obviamente, quando nós tivemos esse indicador de volatilidade aí lá abaixo, aí sim a volatilidade continuou. Pode ser uma questão de 3, 6, 9 dias, só uma semana, pode ser 2 semanas, pode ser 3 semanas, mas parece-me exatamente que nós estamos neste período da calmia e que poderá levar a alguma lateralização do preço e não a uma queda já muito agressiva, até porque continuo a achar que os indicadores estão tão extremados que é estranho, não bate certo na minha opinião, mas pronto, eu posso estar, isto pode-me rebentar na cara, pessoal, e vocês dizerem que o Alex Crypto não acreditava que o mercado fosse já amanhã aos 14 mil e aos 16 mil. Eu acho difícil, tendo em conta como está o mercado. Eu continuo a achar que nós precisamos de um período de consolidação mais longo para os ursos ganharem nova energia, ou de um bounce para depois voltar aqui com força. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em que num período tão curto de acumulação que vamos novamente à zona dos 14 mil, mas pronto, posso estar enganado e podemos ter algo que eu não esteja a controlar neste momento. Ora bem, aqui a nível de curto prazo, pronto, perdemos aquela zona que eu ontem estava a referir, que eu queria que nós aguentássemos esta faixa azul. É assim, hoje de manhã quando eu vi, nós viemos testar aqui a linha de suporte desta Bear Flag. Continuamos a fazer baixos mais altos, é verdade. Neste momento estamos a ter alguma recuperação, o que é bom. E eu até escrevi exatamente no meu premium que era importante nós fecharmos o dia novamente de volta aqui nesta barra azul, para ver se não perdemos esta zona. Se perdemos esta linha aqui branca, a próxima zona claramente vai ser a zona verde, será a última zona de resistência, e se nós quebrarmos essa zona de resistência aqui a verde, vamos obviamente cair para valores mais baixos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Certezas não há apenas probabilidades, e vamos continuar a analisar o mercado. Vamos olhar agora um pouco para Ethereum. Ethereum não aguentou este triângulo ascendente. Ou seja, estamos muito relacionados com a Bitcoin. Portanto, quebrámos exatamente esta linha aqui roxa de tendência diagonal, e agora estamos a reagir nesta zona de suporte aqui dos 1060, como já foi suporte também em junho de 2022, a dia 16. Continua, para mim, Ethereum continua muito próximo de ultrapassar esta resistência diagonal que aqui está, aqui a amarelo. Portanto, e quando nós quebrarmos, vou ficar um pouco mais bullish, principalmente quando nós ultrapassarmos esta zona aqui dos 1246. Eu olhando aqui por uma perspectiva mensal, por exemplo, para Ethereum, parece-me evidente que esta é uma zona de reação. Estamos a falar da zona de o topo anterior, portanto é muito provável vermos Ethereum a reagir. E se vocês repararem, eu sei que ainda falta 19 dias para acabar o mês, portanto isto provavelmente não vai fechar assim. Mas esta vela que está aqui a formar-se a nível mensal é muito interessante. Portanto, é um martelo invertido, portanto temos aqui uma vela de fundo, o que pode indicar de facto um momento de possível inversão. Ou seja, precisamos de uma vela verde no próximo mês para confirmar essa possível inversão, mas não deixa de ser interessante assinalar o que está a acontecer com o Ethereum ao nível desta vela, ok? Vamos então analisar, porque o Ethereum falo muitas vezes, vamos então analisar Link. Chainlink foi uma das mais escolhidas, e Chainlink, para mim, a primeira coisa que eu olho para ela e vejo exatamente isto. Reparem bem, até vou tirar isto aqui. Nós tivemos, isto é o quarto mês que estamos a vermelho, mas reparem bem o tamanho das velas, ok? O que é que nós temos? Queda, Bear Flag, queda, ok? Tivemos zona de suporte aqui de 11.29, reparem que foi quebrado nesse mês, ou seja, a partir daí já dá um sinal que no mês seguinte podemos continuar a cair. O que é que tivemos? Exatamente queda, pressão de compra já em maio, ok? Em junho temos uma tentativa de subida que é rejeitada, certo? Mas também com pressão de corpo, e temos o corpo da vela claramente mais pequeno do que os 2 meses anteriores. Ou seja, parece-me claramente que estamos a aterrar, que estamos a diminuir a velocidade de descida. E este mês, eu sei que ainda faltam 19 dias, é muito prematuro, aquilo que me parece que estamos a formar uma doji candle, portanto uma vela de possível inversão, uma vela de pausa, digamos assim, em toda esta descida. Portanto, podemos ter exatamente um período de lateralização e consequente queda, mas queda direta parece muito pouco improvável para os próximos dias,
exatamente pelo aquilo que eu estou a ver nos 2 meses anteriores, e mais uma vez posso estar enganado, mas é aquilo que me parece. Muito interessante, estamos a reagir na zona de retração de FIBA Golden Zone. Estamos a falar da medição deste fundo aqui de 1,38 a 52 dólares, portanto a zona de reação foi exatamente a Golden Zone, portanto uma zona muito interessante para os traders, mas temos a zona de suporte mais importante, temos aqui a falar da zona dos 4 dólares, 4,10, que poderá ser, se tivermos um bounce e por exemplo virmos novamente aqui à zona dos 10 dólares, iria dar então aquele fôlego para os ursos caírem novamente aqui para a zona dos 4 dólares, onde eu acho que poderia ser o fundo para Link. Também dizer, se não estou enganado, não, aqui peço desculpa não. Okay, eu analisei várias moedas e desta vez não era isso. Ok, também era isso que eu queria dizer. Muito interessante também o que está a acontecer aqui. Reparem, estamos a falar agora de uma mensal. Ok. Mensal não, semanal, peço desculpa. Vou dar aqui esta cor. Estamos, acho que é aqui. Exatamente, reparem ali. O que é que nós temos aqui, meus caros? Seguramente vocês sabem que estamos perante um Falling Wedge no RSI. E um Falling Wedge é uma estrutura bullish, certo? E estamos a chegar ao final, não há muito mais espaço, não é? Para este Falling Wedge. Portanto, eu acredito que, tendo em conta que já estamos a fazer um baixo mais altos aqui nesta estrutura, se calhar podemos estar muito próximos de um fundo para Chainlink. Eu acho que é muito interessante esta estrutura macro que está aqui a surgir ao nível das Falling Wedge. O CCI já me cruzou também bullish na semanal, o Stochastic RSI ainda não, mas parece-me interessante toda esta estrutura que aqui está. Eu até não quero forçar aqui um Falling Wedge aqui no preço, nem uma divergência, porque acho que sinceramente não estou a ver. Mas pronto. Vamos passar para outra, ficam com uma perspectiva. Cardano, essa sim, Cardano claramente a mostrar um falling wedge ao nível do preço, não é muito difícil olhar para ele e constatar exatamente isso, portanto temos claramente aqui uma resistência superior e um suporte que está a aproximar-se, digamos assim, estamos a fechar estes dois vértices e muito próximo de uma zona que é estruturalmente importante para Cardano. Estamos a falar de zona aqui dos 0,38. Nós tivemos exatamente essa reação e agora, se me permitem, a ver se eu encontro aqui um possível target para... Não, aqui não. Aqui não. Nós reagimos neste target aqui. Tivemos aqui a namorar um pouco o preço aqui dos 0,55, como vocês podem ver aqui. O próximo que ele me aponta é a zona aqui dos 0,31, 0,32, que casa mais ou menos com esta zona aqui de suporte. Portanto, estamos aqui numa zona intermédia, ao nível de extensão de Fibonacci neste caso. Ao nível de indicadores, estamos muito fundo. Tal como aconteceu em 2018, todos os RSIs normalmente estão muito baixos mesmo. Eu quero ver se via aqui uma possível divergência. Sim, há aqui uma divergência nos 3 dias. Ok, reparem, temos aqui RSI a subir e temos preço a descer. Portanto, com um falling wedge muito próximo de um suporte, dá-me a sensação que poderemos mais cedo ou mais tarde ter um bounce também, ok? Mas é o que eu digo, depende muito da Bitcoin, o que é que ela vai fazer nos próximos tempos. Vamos olhar então agora para DOT. É lá, tantos traços que eu tenho aqui. DOT está numa zona, num canal mais ou menos descendente, como vocês estão a ver aqui a amarelo, ok? E está muito próximo, ou melhor, reagiu numa zona que quer obrigatoriamente reação, que é a zona aqui do suporte anterior, de resistência anterior. Reparem, em agosto de 2020 ela tocou exatamente nessa zona aqui dos 6,54 e rapidamente reagiu, portanto é uma zona reativa. E aquilo que nós temos também ao nível da extensão de Fibonacci, e aqui bate muitíssimo bem esta extensão de Fibonacci aqui vindo de cima, aqui ao primeiro topo, vamos chamar assim, antes de uma correção, se calhar o primeiro ABC, em que nós temos a zona de target, a zona de 5,589, 6,15, que é muito, que encaixa exatamente nesta zona também de suporte. Eu acho que essa é a zona mais importante neste momento para DOT. Eu acho muito difícil DOT cair abaixo disto.
Eu acho que esta é uma zona, se o preço andar por aqui, é uma zona que, na minha opinião, deve ser para acumular, para quem obviamente está interessado em DOT, entre os 3 e os 6 dólares, parece-me claramente uma zona interessante de acumulação. A próxima resistência está também na zona dos 6,53, que será, diga-se resistência, mas é suporte, que é também mais difícil, e também estamos a ver uma ligeira divergência positiva, pelo menos aquilo que eu começo a ver aqui. Reparem como é que estão os indicadores, estão completamente esgotados. Ao nível da mensal temos pouca comparação, temos poucos dados, digamos assim. Portanto, meus caros, é assim, aquilo que me parece, não só para altcoins, mas também para Bitcoin, é que nós estamos a chegar a um momento que é um momento de possível subida. Eu continuo a acreditar que uma queda tão vertiginosa como nós tivemos, reparem, nas últimas semanas, acho muito pouco provável, sinceramente, continuarmos isto, fazermos exatamente este movimento de queda constante. Acho isto muito pouco provável. E dou mais probabilidade ou um movimento de lateralização com consequente queda, ou então um bounce para depois novamente podermos ficar mais abaixo, mas aí já é difícil, temos que analisar mais lá para a frente o que é que está a acontecer. Portanto, isto era aquilo que me parece, é aquilo que me parece nos mercados, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mais uma vez, e para terminar, meus caros, isto é só na base das probabilidades, não há certeza nenhuma, e apenas nos resta se calhar olhar para trás para tentarmos adivinhar o futuro, mas que obviamente que ninguém sabe esse futuro. Se assim se fosse, toda a gente estava rica, e inclusive eu próprio já estava muito rico. Beijinhos e abraços e até ao próximo episódio. E para vocês constatarem a minha nabice e a minha distração, que é algo que é crónico em mim, devo ser irmão gênio do Marco, da Rádio Comercial, para quem não segue. Eu esqueci-me de falar de duas coisas. A primeira, o porquê de podermos estar num período de lateralização, e que eu tinha falado até devido ao BBWP, exatamente da retração que está a acontecer naquele indicador da volatilidade. Reparem o que o Mike publicou na minha sala, no Premium. Portanto, e para quem não segue o Premium, não sabe o que vocês estão a perder. Aliás, o Mike hoje deixou exatamente um vídeo no Telegram, no geral, que está pinned em cima e vocês podem ouvir as análises que ele faz, além das que eu também costumo fazer. É muito engraçado que ele usa muito o Elliott Wave e eu não, portanto nós complementamos muito bem. Portanto, ele trouxe aqui que nós podemos estar agora num período de acumulação, aqui com este week off, bem visível, em que nós podemos ter uma bear trap em que o preço vá abaixo dos 17 mil e depois um longo período de acumulação para depois voltarmos a subir, repetindo se calhar aquilo que aconteceu no topo, na zona ali dos 50, 60 mil para a Bitcoin. É apenas uma curiosidade, é apenas uma possibilidade, é vocês terem a mente aberta para todos os cenários que podem acontecer no mercado. E como eu me tinha esquecido, esqueci-me de falar de Matic. Matic está a fazer algo muito engraçado. Matic fez uma retração à zona de... depois para padrão. De 0,382, que por norma indicia força na moeda. Eu por norma, eu costumo dizer assim, uma moeda que faz uma retração a 0,23, 0,38 é uma moeda, e depois temos um bounce e uma subida, é uma moeda que está com força. Uma moeda que vai aos 0,5, 0,618 é uma moeda que já não tem assim tanta força e que precisa se calhar mais algum tempo para recuperar. Nós podemos estar perante um bounce só, mas é muito curioso o que está a acontecer com o Matic. Agora vou tirar isto, porque Matic está de facto a mostrar sinais que quer fazer algo mais. E se nós prolongarmos até esta linha, que já devia vir aqui mais de trás, ok? Podemos estar aqui perante um triângulo ascendente, certo? Em que a sua resistência já é uma resistência que já vem bem um bocado de trás desde 2021. Reparem bem aquilo que está a acontecer. E se Matic conseguir quebrar esta zona aqui dos 0,66, 0,7, acho que se pode tornar algo muito interessante, e seguramente que vai atacar esta zona aqui dos $1, 1,02, e depois de conseguir, obviamente temos outra resistência aqui assim. Vamos tentar conciliar isto com uma retração de FIBO, nem sempre bate certo, mas se bater certo é sempre algo que nos pode indicar com mais alguma certeza, e sim, bate certo. Neste caso, uma retração a 0,5 e uma retração exatamente a 0,618, são estas zonas aqui, portanto, bastante válidas, estes targets
caso, e atenção, convém sublinhar, caso Matic consiga sair desta estrutura para cima. Se for rejeitada, se ela não conseguir ultrapassar esta linha amarela, provavelmente vamos ter uma queda novamente esta zona aqui de suporte, se calhar com um novo período de acumulação, e continuarmos a tentar subir novamente, ou então, obviamente, para o caminho para sul, que muitas vezes acontece. E agora sim, não digo mais nada, até ao próximo episódio.